Mano, a jornada do Evil Morty nesses quase 10 anos de série é uma das sagas mais misteriosas e intrigantes que fizeram deste vilão, se é que assim o podemos chamar, um dos maiores desta geração no universo da ficção científica e da fantasia. Mas apesar de tanto sucesso, a maioria das informações que tivemos dele foram entregues a conta-gotas. E apesar do último episódio da quinta temporada nos ter mostrado boa parte da motivação principal dele, nós ainda temos poucas informações sobre a sua origem e sobre como ele conseguiu conquistar o poder na cidadela, dominar boa parte da tecnologia dos Ricks e ainda coletar as informações suficientes do Rick C-137, o Rick dos Ricks, para conseguir escapar então da curva finita central. No vídeo de hoje então nós vamos analisar juntos as informações que temos deste personagem na série, teorizar sobre os pontos que ainda não conhecemos e trocar uma ideia para tentar entender esse rolê aí do Evil Morty. Depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, o Evil Morty não só revelou como conseguiu colocar em prática o seu plano lá no último episódio da quinta temporada, destruindo a cidadela e abrindo a curva finita central para que ele pudesse escapar daquela prisão de universo onde os Ricks eram sempre os seres mais inteligentes e poderosos. E dentre algumas de suas falas icônicas no decorrer da série, eu destaco o momento em que ele revela a sua real motivação de fazer tudo isso e de planejar a leitura da mente do Rick desde lá do começo na primeira temporada, terminando com o sucesso da sua fuga e a destruição da fortaleza dos Ricks. É engraçado porque ele debocha do título de Morty maligno e diz que simplesmente se cansou de todo aquele sistema e da supremacia dos Ricks que os impediam de conseguir ir mais longe, de conseguir tomar as rédeas da sua vida sem ter o controle de um Rick. Ele é um revolucionário que se cansou de tudo isso e, segundo ele, todos os Mortys que acabarem em algum momento também se revoltando e se voltando contra o seu Rick acabam por se tornar Mortys malignos. Vamos relembrar como tudo isso começou. A primeira aparição do Evil Morty foi lá na primeira temporada, no episódio 10, que foi onde descobrimos a existência da fortaleza dos Ricks, lá naquela cidadela onde eles se reuniram, e quem comandava tudo isso era o Conselho dos Ricks. Então a primeira parada já mais incrível que ele fez foi conseguir acessar a arma de portais do nosso Rick, do Rick C-137, remotamente, para colocar na memória do dispositivo que o Rick tinha ido aos locais exatos dos assassinatos de Ricks que estavam acontecendo em várias dimensões, fazendo com que o Conselho dos Ricks acabasse por prender o Rick. E o Evil Morty fez tudo isso controlando uma versão, um androide ou robô de um outro Rick, que nós acabamos conhecendo por Rick Maligno, com o objetivo de poder escanear a mente do Rick C-137. E é o que ele consegue fazer parcialmente, porque o nosso Mortyzinho acaba armando aquela revolução com os outros Mortyzinhos prisioneiros e eles conseguem destruir então esse Rick maligno que não era um Rick de verdade. Tanto nas frases que ele fala pro Morty, quanto nas frases que o Rick controlado por ele falam para o Rick, ele sabe, ele tem essa ideia de que Ricks não se importam com Mortys e essa é a maior verdade do multiverso. Então a gente sabe que assim como a maioria dos Mortys, ele provavelmente foi muito maltratado pelo seu Rick original ou por algum outro Rick. E aqui entra um primeiro ponto que a gente pode conversar uma parada doida. Se liga, como o Morty maligno conseguiu ser inteligente o suficiente para conseguir controlar o cérebro de um Rick através de tecnologia ou construir aquele androide, aquele robô ali? Bom, cara, a gente pode se basear no nosso Morty, o quanto ele tem evoluído e quanto de tecnologia do Rick ele já consegue utilizar. E isso já desde lá da segunda temporada, com mais força na terceira temporada, com ele desarmando as bombas lá no episódio dos Justiceiros, por exemplo, e na quarta temporada, quando ele tem acesso total à tecnologia do Rick, no primeiro episódio da quinta também, ele vai para aquela realidade de Nárnia. Então a gente sabe que os Mortys têm sim essa capacidade de se desenvolver e aparentemente quanto mais os Ricks se apegam a Mortys específicos, eles vão criando confiança para liberarem arma de portais, para liberarem ensino de tecnologia e o uso delas também. Pô, o nosso Rick transformou até a bicicleta do Morty numa navezinha para ele poder ir para qualquer lugar quando ele quisesse. E o próprio Evil Morty já pontuou que os Ricks fazem isso, eles se apegam aos Mortys, né? Mas então qual pode ter sido o Rick original do Evil Morty?
Cara, talvez a gente nunca saiba. Ele diz na segunda aparição dele, já como candidato a presidente lá na Cidadela, que ele já não sabe mais qual é a realidade inicial dele, de tantas aventuras que ele já viveu com o seu Rick. Mas lógico, como todo bom político, ele sai ali pela tangente e não responde quem é o Rick dele ou qual é a realidade original dele. E aqui entram muitas teorias. Aquele Morty alto, ou Slow Rick, usa roupa de Morty, tem aparência de Rick, e a gente vê que claramente a mente dele foi embaralhada, né? Ou realmente ele pode ter tido a mente trocada com um Morty. E aí faria sentido essa teoria de que ele é o Rick do Evil Morty. O Evil Morty pode ter ficado puto com o Rick dele pelas coisas que o Ricks fazem, né? Com Mortys, e ter feito essa troca de mente, conseguido acesso a essa tecnologia a ponto de fazer a troca de mente com ele, ter ficado com inteligência e deixado ele todo zoado. Mas o Evil Morty tem raiva de Ricks. Sim, cara, ele não precisa ter pego exatamente toda a mente do Rick, ele pode ter pego conhecimentos, algumas outras coisas. Vocês lembram no episódio que o Rick consegue escapar da prisão? Mano, ele reprograma aquele dispositivo todo para que fique algumas coisas que ele não gosta da mente dele na mente do Gonflomita, e o resto ele continua normal na mente dele, só que no corpo do cara. E depois ele passa para outro Rick e vai passando. Isso pode ter acontecido com o Evil Morty e um Rick que pode ser o tal Morty, e pode ser também aquele Rick que o nosso Rick está atrás porque ele acha que matou a família dele e jogou aquela bomba. Então sim, cara, ele pode ter adquirido conhecimento, não só com ensinamentos de um Rick, mas com essa tecnologia que eles utilizam. Mas como ele chegou na Cidadela, mano, vocês já viram que tem vários Mortys que vão parar na Cidadela por serem abandonados, por terem tido o seu Rick assassinado, ou por simplesmente não ter um Rick na sua realidade, alguma coisa do tipo. Então ele pode ter chegado num nível de confiança com o Rick dele, em que ele descobriu como funcionavam essas coisas das criações dos Mortys, e como funcionam essas tecnologias mais profundas deles, como por exemplo o segredo da curva finita central. Então aparentemente ele arquitetou todo aquele plano para conseguir primeiro escanear a mente do Rick, mas como ele não conseguiu terminar, ele resolveu então se candidatar à presidência da Cidadela para assim ter acesso a todos os segredos, né? Mas como ele conseguiu se eleger só com aquele discurso? Cara, é difícil acreditar que o Rick se reuniriam para eleger um Morty presidente, né, mano? Principalmente a maioria dos Ricks que a gente conhece. Até o nosso Rick fica de cara quando isso acontece. Mas eu tenho uma teoria para isso. Como a gente viu, o Morty usou um Rick robô para fazer todo aquele plano dele no início. Depois, cara, nas HQs a gente já viu várias vezes eles fazendo robôs. Até naqueles episódios especiais de anime, tem um episódio contra o Genocider que a gente vê uma versão do Evil Morty, do Rick 637, mas tem um determinado momento que o Rick explode tudo lá e a gente vê que muitos daqueles Ricks comandantes e tudo mais que trabalham pro Evil Morty na Cidadela eram robôs. Então a minha teoria é que o Evil Morty pode ter construído muitos robôs de Rick e assim ter conseguido os votos suficientes para se tornar o presidente. Cara, faz sentido. Você se lembra naquele episódio do trem na quarta temporada? Em que a gente vê que eles estão lá com o storytelling, dizendo para eles se eles querem ver o final de tudo, e a gente vê lá uma versão até estranha do Sr. Bunda Cagada, e do Evil Morty quando ele ativa o tapa-olho e todos aqueles Ricks guerreiros ali se ativam como se fossem androides, robôs ao seu comando. E pô, o episódio das iscas mesmo já deixou claro como é fácil para eles construírem robôs sencientes, né? Ou que sigam as ordens deles também, como em outros episódios que a gente já viu por aí. E cara, parando para pensar em estruturas narrativas de histórias, até mesmo nas lendas e histórias que a gente conhece, em todo grande sistema sempre surge um revolucionário, um diferencial, um Neo do Matrix. Baseado no que o Rick falou pro Morty, lá no final do episódio na primeira temporada, que um Morty muito confiante pode ser um problema para todos, será que de tempos em tempos não surge um Morty assim, revolucionário, que quer derrubar o sistema dos Ricks? Além disso, dependendo do ponto de vista, como muita gente já disse, o Evil Morty não é necessariamente um vilão. Ele pode ser esse revolucionário anti-heróico que simplesmente cansou de tudo isso. Ele fala que ele cagou pros Mortys que ficam ali, já que basicamente não tem como diferenciar ou mudar a mente dos Mortys que são criados para obedecer e para perdoar os Ricks. Tirando a quarta temporada, no qual ele apareceu naquele episódio caótico do trem, o Evil Morty e as histórias que abordam a parte canônica dele só apareceram em temporadas ímpares, na primeira, na terceira e na quinta.
Então, se seguir esta lógica, não o veremos na sexta temporada. Eu gostaria muito de ver algumas aventuras dele lá fora da Curva Finita Central e o que vai acontecer com ele lá. Enfim, cara, quero saber a tua opinião, bora debater e trocar uma ideia aí nesse nosso esquenta pra sexta temporada sobre o Evil Morty. Vocês acham que ainda existem Mortys que não são criados pelos Ricks? E se sim, são eles que têm essa tendência a acabar se revoltando contra esse sistema e ficarem sendo conhecidos como Evil Mortys? Isso pode acontecer com o nosso Mortyzinho? Sinais estão aí. Deixa sua opinião aqui nos comentários então, vamos trocar uma ideia ali sobre todo esse rolê do Evil Morty e algumas dessas teorias que eu trouxe aqui pra vocês também. Quero agradecer a todos vocês que estão interagindo, fazendo o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado mesmo, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu likezão aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Tô lá também no TikTok, no Instagram, no Twitter. Me segue lá também então para estar sabendo sempre das novidades, dos vídeos que eu coloco lá também. E é isso aí, mano. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.